Eu sou de uma terra que o povo padece, mas não esmorece e procura vencer. Da terra querida que a linda cabocla de riso na boca zomba no sofrer. Não nego meu sangue, não nego meu nome, eu olho pra fome e pergunto o que há. Eu sou brasileiro, filho do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. Tem muita beleza, minha boa terra, desde o vale à serra, da praia ao sertão. Por ela eu me acabo, dou a própria vida, é terra querida do meu coração. Meu berço adorado tem bravo vaqueiro e tem jagadeiro que domina o mar. Eu sou brasileiro, filho do Nordeste, sou cabra da peste, sou do Ceará. Você já ouviu falar que o Brasil foi morada de muitos dinossauros? Sabia que o sertão nordestino já foi mar em algum momento da história da Terra? E o mais incrível de tudo é que uma região do interior do Ceará preserva tudo isso de maneira surpreendente. Nesse episódio teremos jornada dupla e vamos conhecer as histórias de Santana do Cariri e a poesia de Assaré. Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso programa. Eu sou o Matheus Boa Sorte e agora é hora de viajar sem nem levantar do sofá da sua sala. Boa sorte, viajante. Boa sorte, viajante. Nosso primeiro destino do dia é o município de Santana do Cariri, situado a 532 quilômetros da capital, Fortaleza. Inicialmente chamado de Brejo Grande, o local foi habitado no passado pela tribo de guerreiros Buxixés, que dominavam terras nos arredores das Cordilheiras do Araripe. O tempo passou e no final do século XVII, uma dupla de colonos que peregrinava pela região decidiu se instalar por aqui ao perceberem a abundância de terras férteis para o desenvolvimento da agricultura e da pecuária. No passo em que cada vez mais pessoas foram atraídas para afincar moradia, decidiram erguer uma capela em homenagem a Nossa Senhora Santana, no mesmo local onde hoje é instalada a Igreja Matriz. Graças a essa união, o povoado se formou em pouco tempo, recebendo o nome de Santana do Cariri em novembro de 1885. Onde a religiosidade carrega consigo as marcas da história, no cotidiano dos quase 17 mil habitantes, as figuras de santas podem ser vistas em diversos pontos da cidade. Apesar de sua relevância, elas dividem o protagonismo com esculturas no mínimo peculiares, que têm um lugar especial nas ruas da cidade. Conhecida como a capital cearense da paleontologia, o município guarda uma vasta quantidade de relíquias milenares que tornam única a atmosfera local. Nós sempre costumamos brincar que Santana do Cariri é um só passeio, mas com vários destinos. É um só destino com vários outros lugares para se conhecer. Uma cidade que tem um potencial enorme, né, que vislumbra desde o turismo científico ao turismo religioso, ao turismo ecológico. Apesar de que o município está em uma cidade fim de linha, mas outros potenciais, outros tipos de turismo alternativos propiciam a vinda a Santana do Cariri, já que nós estamos também em alta com o turismo de experiência. Então é uma cidade que vale a pena conhecer.
Cidade apresentada, eu começo a lhe explicar agora aquela história dos dinossauros que eu falei no começo do nosso episódio. Há mais de 100 milhões de anos, tempos depois da separação dos continentes que deu a origem ao Oceano Atlântico, o Nordeste brasileiro deixou de ser o cenário ideal para a sobrevivência dos dinossauros que existiram por aqui. Essa e tantas outras espécies de animais, plantas e micro-organismos não sobreviveram às mudanças no ecossistema, mas deixaram impressos na paisagem vestígios incontestáveis de sua presença. Graças ao seu notável acervo de fósseis do período Cretáceo, a Bacia do Araripe se tornou uma grande referência na preservação deste rico patrimônio natural. Para que estudiosos e visitantes pudessem conhecer esse pedaço da história, foi criado em 1985 o Museu de Paleontologia Plácido Cidade Nuvens, mantido atualmente pela Universidade Estadual do Cariri. Seus pesquisadores constantemente realizam projetos de escavações de fósseis em toda a Chapada, lugar propício para a fossilização que nos possibilita um mergulho fascinante na evolução do nosso planeta. A gente realmente está numa região muito especial, uma das regiões mais importantes do mundo para o período Cretáceo, a Bacia do Araripe, e isso se dá por características especiais dessa bacia àquela época. Então, a gente tinha aqui condições que favoreciam o processo de fossilização, tanto em quantidade quanto em qualidade, resultando em uma enorme quantidade de fósseis encontrados atualmente, e fósseis com uma qualidade excepcional, vista em poucos lugares do mundo. Ao longo da sua existência, o museu se tornou um dos principais centros de visitação do Vale do Cariri e atrai em média 2.000 visitantes por mês. Com 4 salas expositivas e uma biblioteca para estudos, dispõe de diversas oficinas interativas para encorajar os moradores a terem cuidado com os artefatos encontrados na região. Mas o que mais impressionou a nossa equipe foi o excelente estágio de preservação dos milhares de fósseis que existem no museu. E eu posso lhe garantir que essa é uma peculiaridade rara de se ver pelo mundo. Quando a gente fala em fóssil, a gente fala e pensa em ossos. Aqui os nossos fósseis não são só ossos, aqui os nossos fósseis são tecidos delicados preservados, o que demonstra que esse processo de fossilização aqui era muito forte. Então, basicamente, o que morria não era decomposto. E a gente tem hoje o peixe completo, com coração, com os seus órgãos internos, com bexiga natatória, com conteúdo estomacal preservado. Isso não é qualquer lugar que tem. E para observar tudo de perto, eu fiz uma visitação ao lado do professor Alisson Pinheiro, diretor da instituição e grande conhecedor dos estudos paleontológicos no Ceará. Entre espinhas e nadadeiras perfeitamente impressas nas rochas, os peixes, um dos principais grupos de fósseis preservados na Bacia do Araripe, ajudam a nos dar uma visão privilegiada de como era o passado nos mares e lagos da região. Professor, nessa área aqui do museu, algo que me chama a atenção são esses fósseis aqui. Por exemplo, o tamanho desse aqui, facilmente com talvez 1,5 m. Agora, a minha curiosidade, como é que a gente consegue ter essa impressão tão perfeita assim na rocha? Bom, aqui a gente está em um momento onde esses lagos tinham influência salina, certo? Isso muda a forma de preservação. Antes você tinha uma impressão, que a gente chegou a comentar, e aqui não. Esses fósseis são um nódulo, o animal faz com que reações químicas ocorram e isso vai impregnando dele, formando um nódulo. E isso é o típico da formação Crato, ou formação Romualdo. E aqui você tem os animais, então, em 3 dimensões, o que na formação Crato a gente não tem. Então você consegue ver detalhes internos, inclusive, do animal, e a preservação excepcional, com detalhes de escama, de nadadeira, olho, dente, está tudo aqui. E se engana quem pensa que esses vestígios são encontrados apenas em grandes rochas durante as expedições.
Quem mora nessa região, de forma relativamente comum, já pode até ter topado com um fóssil em alguma pedra no quintal de casa. Agora tem mais uma coisinha, vamos aqui para eu te mostrar. Você está vendo aqui esse painel, essa parede com esses peixinhos? Esse é o fóssil mais abundante na nossa região, Dastilbe. Você encontra ele em quantidades absurdas e a provocação vem agora. Isso aqui é calcário laminado, muito usado na construção civil para fazer borda de piscina, porque é uma pedra fria. Eu desafio você e aquele que está nos acompanhando aqui, pode procurar na borda da sua piscina, se for calcário laminado, você vai encontrar um peixinho como esse. E você vai saber que é Dastilbe crandali e essa espécie é encontrada aqui e na África, o que ajudou a montar a teoria que isso tudo foi um único continente algum dia. De pequenos peixes a imensos dinossauros. Seguindo nosso tour pelo museu, me deparei com os fósseis de um gigante primitivo que habitou a região. São vários os pontos aqui do museu que chamam a atenção, mas tem um deles que eu quero exemplificar e mostrar para você, que é essa espécie de pterossauro, conhecido como Ayanguerídeo. E ele tinha até 6 metros de envergadura de asa por 2 no seu corpo. Esse fóssil aqui que está exposto, quando eu abro os meus 2 braços, eu tenho 1,87 m de altura. Quando eu abro os meus 2 braços, é basicamente o tamanho de um dos lados dessa asa. E como a gente pode ver nessa imagem aqui atrás, tudo que está em amarelo está representado aqui em fóssil, esse trecho branco aqui a gente não tem. Outra característica dessa espécie é que ela era carnívora e tinha dentes. E o grau de preservação do que a gente vê por aqui é interessantíssimo. Para quem gosta das histórias, para quem gosta de tentar entender como é que era o passado, esse, sem sombra de dúvidas, é um passeio que deve estar na sua lista. E quem vem aqui, com certeza, sai com um nível de consciência muito legal sobre a importância dessa região do interior do Ceará para o nosso Brasil e para o nosso planeta. E a gente aproveita a nossa passagem por aqui para deixar um alerta: a venda ilegal de fósseis para outros países. Com a vasta quantidade de vestígios arqueológicos espalhados pela bacia do Araripe, há uma extensa mobilização para que os institutos sigam realizando atividades de mobilização para preservar essas riquezas. E essa noção que o fóssil é um bem da União, que é um patrimônio que deve ser preservado, que tem um potencial para desenvolver essa região muito forte, isso é muito recente. Isso vem acontecendo a partir das ações do Museu de Paleontologia, do Geoparque Araripe, da Universidade Regional do Cariri, que tem trabalhado fortemente educação e educação patrimonial para mostrar que essas pessoas que vivem nesse território, elas estão vivendo num local único do mundo. Então, a gente tem notícias que cerca de 50, 60 anos atrás, os fósseis eram vendidos em feiras livres e saíam daqui em caminhões para serem comercializados ao redor do mundo. Hoje a gente não tem mais isso, felizmente. Antes de seguir viagem para a segunda cidade do nosso episódio e conhecer mais sobre a vida do poeta popular Patativa do Assaré, fomos a um outro ponto exuberante de Santana do Cariri. A formação rochosa que desponta como um dos caminhos para o alto da Chapada do Araripe e que fica localizada a 4 quilômetros do centro urbano é o geossítio de Pontal da Santa Cruz, que tem uma vista panorâmica onde revela a abundante vegetação montanhosa que cerca a região. Ao nos aproximarmos, é possível avistar o forte símbolo religioso que faz jus ao nome do local, uma enorme cruz de aço fincada ao solo. A construção do monumento, que em primeira versão foi feita de madeira, envolve uma lenda que até hoje não sai da memória do povo do Cariri. Segundo os relatos históricos das pessoas que conviviam aqui, houve choros,
gemidos, a observar rajadas de fogo. E na época, a religião influenciava bastante, eles pediram orientação ao padre, porque na visão deles era o demônio que estava morando, fazendo residência aqui. E na época o padre orientou que eles fincassem um cruzeiro para afugentar esse tal demônio. Por volta de 1900 eles fizeram uma procissão, vieram em um percurso de mais de 3 quilômetros com um pequeno cruzeiro de 1,5 metro, e aqui no topo da chapada eles fincaram esse cruzeiro para afugentar esse demônio que eles acreditavam que existia aqui. Outro forte exemplo da popular devoção católica típica do Cariri é a capela localizada na plataforma, que foi construída pouco tempo depois para que o povo pudesse se reunir e orar. E daí, em 1952, a comunidade viu a necessidade de se construir um templo, uma capela, para que fosse um local mais adequado para estas celebrações. Mas todo o material que era doado, os tijolos, as telhas, todo esse material vinha pela trilha. E todo esse material subia na cabeça, inclusive as latas de água subiam através dessa trilha para que eles fizessem a conclusão desta capela. Aqui de frente à pequena capela e ao cruzeiro, a gente tem essa passarela aqui de metal, onde a gente consegue, entre outras coisas, ter essa vista bonita lá da cidade de Santana do Cariri. Aqui também o Chapadão, né? Essa paisagem interessante, algumas pequenas comunidades. Acredito que à noite você tem um outro ponto de vista, porque com as luzes da cidade aqui você deve acabar enxergando coisa que está bastante distante daqui. E como nós estamos em uma época de chuvas, inclusive acabou de chover, nossa equipe deu uma paradinha aqui para esperar o show do céu, que nessa área do Brasil é tão importante e que o povo aguarda com tanta ansiedade, e você consegue ver essas paisagens verdes. Quando você vem no segundo semestre, geralmente ali a partir do mês de agosto, mais ou menos, até o final de dezembro, mês de janeiro, onde você tem a época das secas, as paisagens são completamente diferentes. Então, já fica aí essas duas possibilidades, né, de você ver no tempo do verde, onde as paisagens verdes tomam conta, e também no momento onde o semiárido, algumas paisagens de caatinga, algumas marcas desse nosso Nordeste, essas marcas características desse povo forte e aguerrido são percebidas. Aqui outra coisa que chama a atenção é a temperatura. Talvez por estarmos nesse período de chuva, mas é muito agradável, um ventinho aqui e uma conexão com a natureza, o cantar dos passarinhos e a companhia de um lugar que tem tantas histórias, de um lugar que carrega algo importante para o simbolismo cultural, da fé e da religiosidade aqui do município. Ilhéus, no litoral da Bahia, é uma cidade cheia de encantos e histórias. E para deixar a vida de quem quer visitar, morar ou investir ainda melhor, a VCA Construtora lançou o Castélia, um edifício super exclusivo em frente ao mar na bela Praia do Sul. Grande estrutura de lazer, tecnologia, comodidades para que sua rotina seja mais prática e 13 diferentes opções de plantas, com apartamentos de até 142 metros quadrados. Entrada facilitada e parcelamento direto com a VCA em até 100 vezes. Fale com um dos nossos consultores e conheça o projeto. Anota aí o WhatsApp 77 3025 1212. Castélia Beach Tower Residência, um empreendimento com a qualidade de VCA. Chegamos ao segundo destino do dia, o município de Assaré, situado a pouco mais de 58 quilômetros de Santana do Cariri, fica distante 474 quilômetros da capital, Fortaleza. Antes de se estabelecer como município, o local onde localiza-se Assaré era um campo quase nu em vegetação, com pequenos olhos d'água na encosta. No ano de 1775, um colono de nome Alexandre da Silva viu, ao lado da sua família, um potencial naquela paisagem, decidindo se estabelecer em uma fazenda nos arredores. E é aí que entra um ponto bastante curioso e diferente para os padrões da época.
que acabou estimulando o crescimento da comunidade. Nasceu no entorno de uma escola, a Escola Razão de Família, que o padre Serafim da Penha, primo da esposa de Alexandre, Dona Ana, montou para educar os filhos de Alexandre. Só que não existia escolas em toda a região e correu a notícia pelos viajantes que ali passavam de que havia uma escola aqui e as pessoas trouxeram os filhos para estudarem aqui. Alexandre doava os terrenos e a madeira para a construção de casas para abrigar esses alunos. Com isso nasceu o povoado. Nesse lugar, cujo desenvolvimento veio através da educação, considerar Assaré como a terra da poesia popular é uma justa celebração da riqueza cultural e intelectual que por aqui floresce todos os dias. Um dos principais responsáveis pela consagração desse apelido é Patativa do Assaré, um gênio da literatura cearense que escreveu as lamúrias de seu povo, tornando-se o grande porta-voz do sertão. Isso bem antes de Patativa já havia muitos poetas, cantadores de viola, que são repentistas. E só que Patativa foi uma pessoa assim, genial. Genial mesmo, que ele deu ares a algo que ninguém se preocupava, que era o pequeno agricultor, aquele homem sofrido da roça. Então a poesia dele é uma poesia muito ligada ao povo da terra. E isso fez com que ele crescesse. O filho ilustre, que carrega a cidade no nome, cresceu ouvindo histórias, ponteios de viola e cordéis. Segundo o mais velho de 5 filhos de pequenos produtores rurais, Patativa nasceu Antônio Gonçalves da Silva. Como um bom sertanejo, ele começou a trabalhar duro na enxada ainda menino para ajudar no sustento da família. Aos 4 anos, em decorrência dos efeitos de um sarampo, perdeu a visão de um olho. Em sua obra Cante Lá Que Eu Canto Cá, o poeta dizia que o sertão enfrentava a fome, a dor e a miséria, e que para ser poeta de vera era preciso ter sofrimento. Patativa passou apenas 6 meses na escola, mas isso não o impediu de ser doutor honoris causa em diversas universidades do Nordeste. A alfabetização de Patativa foi muito lenta e precária. Uma professora que ia até a sua residência, né, era uma casa, e várias crianças se reuniam ali. Mas ela não tinha um conhecimento profundo, nem a exclamação, pontuação correta, ela não sabia. Ela sabia juntar as letras e formar as palavras. E essa foi a formação de Patativa. Porém, após aprender a ler, ele nunca mais parou de ler. E aí teve o contato com folheto de cordel, e o universo para ele se abriu ali. Ele compreendeu que aquela poesia, aquela habilidade de cruzar as palavras e ornamentar, como a gente faz numa canção, não era um mundo estranho para ele. Quem visita o museu aqui de Patativa do Assaré, na cidade de Assaré, do qual ele colocou aí no seu nome artístico, vai ter a oportunidade de mergulhar na vida de um dos maiores nordestinos de todos os tempos. Imagine você, esse homem de uma cidade pequena no interior do Ceará, que teve apenas contato com a escola por entre 4 e 6 meses e conseguiu fazer tanto. Conseguiu levar a nossa mensagem da gente nordestina para tão longe. Patativa tinha a habilidade de falar das nossas dores, dos nossos medos, das nossas alegrias, dos nossos jeitos de ser feliz, das coisas do sertão, do Cariri, do Agreste, da Caatinga, do semiárido, do quanto a chuva é representativa, do quanto as nossas tradições, a cultura. Naquela época, ele já conseguiu exprimir isso de uma forma completamente interessante para eternizá-la. Patativa se foi, mas sua obra fica, é eterna.
tão grande ou maior do que talvez o seu melhor sonho poderia imaginar. Naquela época já eram muitos os recortes de jornais de quem atravessava o país para vir até aqui ter um dedinho de prosa com esse sábio homem, que na companhia da sua bengala, seu óculos de sol e seu chapéu, conseguia, com seu jeitinho sisudo, mostrar um pouco da nossa representatividade. Esse é um dos lugares que com certeza você que vem à região precisa conhecer. E se você que está assistindo esse canal, seja nordestino ou não, você de qualquer lugar do Brasil, do mundo que nos assiste e ainda não teve a oportunidade de ter contato com a obra de Patativa, reserve um tempinho na sua agenda. Vale a pena ler uma poesia e viajar. No caso dele, assim como eu, sem nem levantar do sofá da sua sala. O poeta faleceu em 8 de julho de 2002, aqui mesmo na cidade natal. Ainda em vida, realizou um sonho e deixou mais um dos seus tantos legados, o Memorial Patativa do Assaré. Inaugurado em 1999, o espaço guarda fotografias, livros, cordéis e mais uma série de recordações da jornada do sertanejo. Quem visita o espaço tem o privilégio de mergulhar nessa história tendo a companhia do neto Daniel Gonçalves, esse que vocês acabaram de conhecer. Ele se dedica a passar adiante as memórias do avô. Um dos causos que sempre lembra com carinho é de como o Patativa adquiriu seu ilustre apelido, um reflexo de sua poesia sonora que faz referência ao canto de um pássaro famoso pelo sertão. Em 1928 ele vai ao Pará com um primo da sua mãe que levou para lá. E era o ciclo da borracha, mas naquele momento foi importante porque ele se apresentou com José Carvalho de Brito, que era um repórter da cidade do Crato, e dali surgiu o apelido de Patativa. Patativa faz referência a uma ave canora da nossa região, muito comum, inclusive, e nunca mais esse apelido saiu. Pegou, depois só acrescentou o do Assaré para diferenciar de dois cantadores. Surgiu um Patativa no Maranhão, um outro na Paraíba, e para diferenciar qual seria o repentista que iria se apresentar, ficou Patativa do Assaré. Mas o coração, o apelido mesmo foi José Carvalho de Brito que botou. O artista de Assaré, segundo dizem, era muito desprovido de vaidade e muito adepto à simplicidade, mesmo já sabendo que seu nome corria Nordeste afora. Foi numa dessas que Luiz Gonzaga ouviu os lamentos de triste partida e pediu para que o poeta lhe cedesse os versos. A partir de 1964, não tinha um sertanejo que não se emocionasse com a voz que ecoava a poesia, acompanhada da melódica sanfona do Rei do Baião. O Patativa por trás da fama é um homem muito amoroso. Por mais que tivesse aquela face sisuda, aquele jeito fechado, um homem muito metódico, como é comum no nosso Ceará, o Patativa, ele era um homem agradável à família, tratava os filhos com a mesma naturalidade, os netos, sobrinhos, amigos, e na época não tinha os meios de comunicação que a gente tem hoje, recebia muitos amigos hospedados em sua residência, violeiros, repentistas, todos eles frequentavam a sua casa, e ele usava um termo que eu gosto muito, era o trapeiro. Ele recebia da mesma maneira que ele recebia o doutor, ele recebia o trapeiro. O trapeiro era o cara que juntava trapos na rua. Descreve para mim o sentimento de ser neto de um gênio como Patativa do Assaré e como é que é essa relação entre vocês? O que que isso estimulou no cidadão que você é hoje? Patativa, ele é minha referência como homem, minha referência também como poeta, porque eu vi de perto um homem que lida com as coisas naturais e com as causas do seu povo como sua. E nem sempre a gente está acostumado a olhar para o outro, pela dor do outro, pela tristeza do outro, e o Patativa ele tem muito disso. Se você for analisar a obra do Patativa, ele não escreveu sobre o que ele não viveu e sobre o que ele não conhecia. Quando ele escreve sobre o sem terra, sobre o cearense, sobre o agregado, ele tinha propriedade para falar daquilo. Então, o Patativa para mim é isso. Eu me sinto honrado demais por ter nascido privilegiado, neto desse homem. Quem vai ao memorial fica encantado com o que encontra.
E para garantir que do pobre ao rico todos pudessem ter acesso ao acervo, Patativa fez um pedido que virou decreto e que até hoje é seguido à risca. Você me falou que ele teve uma preocupação da questão do memorial como uma ferramenta de educação e a preocupação dele da gratuidade, de que fosse acessível para o povo permear esse lugar. Isso. A sua obra já estava na universidade, nas escolas, nos livros didáticos e tudo mais. E todos os museus, pelo menos 90%, cobram entrada. E ele exigiu que houvesse um projeto de lei que custeasse o básico, mas que não cobrasse entrada do memorial. Por quê? Porque posteriormente corria o risco do país entrar numa crise, ou a educação entrar numa crise, e uma escola particular poder visitar o memorial e a pública não poder. A gente chegou a esse período, né? Hoje a gente não cobra entrada de modo algum, e quem quiser nos visitar vai encontrar alguém da família atendendo, né? No caso, o guia, eu no caso sou um dos guias aqui do memorial, e para a gente é diferente demais, alguém que viveu a história contar aquela história, né? A matéria de Patativa partiu em 2002, nós estamos agora em 2024, 22 anos depois, só que ele é um imortal pela obra, pela construção daquilo que fez, pelos seus livros, sua poesia, seu jeito de enxergar a vida, o sertão, o Nordeste. E hoje, 22 anos depois, se você tivesse a oportunidade de estar com ele aqui para bater um papo, o que você diria a ele? Qual verso do Senhor que o Senhor declamaria no estado do nosso país atualmente? Porque por mais que ele tenha, é lógico que ele teria escrito mais coisas, mas ele tem poema que foi escrito há 50 anos, que nos dias de hoje se enquadram. É incrível como a poesia dele segue sendo atual, né? Segue sendo atual. A gente está falando aqui de um poeta que cruzou 100 anos, né? Patativa é imortal, sem sombra de dúvidas. E daqui a 50 e mais 100, a obra dele vai continuar sendo estudada. A nossa matéria vai se desfazer, a do Patativa, a obra do Patativa vai estar viva ainda. Trovador das veredas áridas e guardião das histórias de um povo, nos sábios versos em que o sertão se faz poesia e a poesia se faz sertão, Patativa sempre será uma voz essencial para compreender um pouco do Nordeste brasileiro. Quero um chefe brasileiro, fiel, firme e justiceiro, capaz de nos proteger. Que do campo até a rua o povo todo possua o direito de viver. Quero paz e liberdade, sossego e fraternidade na nossa pátria natal. Quero do campo ao deserto o operário liberto da exploração patronal. Quero ver do sul ao norte o nosso caboclo forte trocar a casa de palha por confortável guarida. Quero a terra dividida para quem nela trabalha. Quero o agregado isento do terrível sofrimento, do maldito cativeiro. Quero ver o meu país rico, ditoso e feliz, livre do jugo estrangeiro. A bem do nosso progresso, quero o apoio do Congresso sobre uma reforma agrária, que venha, por sua vez, libertar o camponês da situação precária. Finalmente, meus senhores, quero ouvir entre os primores, debaixo do céu de anil, as mais sonorosas notas do canto dos patriotas, cantando a paz do Brasil. Se você gostou desse conteúdo, nos ajude a crescer o nosso canal. Mande um comentário falando o que você achou desse vídeo e aproveita para se inscrever e acompanhar as novas reportagens que semanalmente trazemos por aqui. E aí, eu posso contar com você? Nas férteis terras deste sertão, onde a seca já muito sussurrou sua melancolia ao vento, encontra-se um paraíso milenar. Sob o solo povoado que cerca a Chapada do Araripe, os segredos encontrados entre as formações rochosas prevalecem na cultura de um povo empenhado a conservar as memórias de seu amado lugar. Como rimas perfeitas que se entrelaçam nos versos do poeta, quem vive em Santana do Cariri e em Assaré, vê sua poesia se imortalizar no coração.
No nosso próximo episódio, o Boa Sorte Viajante vai revelar as histórias, belezas e encantos da cidade do Crato. Seguimos no Ceará, evidenciando algumas das características locais. Amplo destaque para a preservada Floresta Nacional do Araripe, a primeira oficialmente criada pelo governo brasileiro em 1946. A área de encontro da Caatinga com a Mata Atlântica e o Cerrado, e que exerce importante papel na preservação da biodiversidade de toda a região. Se inscreva aqui no canal para acompanhar as reportagens que o Boa Sorte Viajante prepara toda semana. Eu sou o Matheus Boa Sorte e esse foi o nosso programa de hoje. Até a próxima. Tchau!